Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, ixi, a caneta caiu. Irmãos, primeiramente, aí sentado mesmo no seu lugar, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês pela vida do meu tio, que está na UTI, teve um infarto, nós ficamos sabendo hoje, agora à tarde. E ele é mais novo do que eu, é meu tio, mas é mais novo do que eu, né? Filho do meu avô no segundo casamento. E ele foi fazer uns exames de rotina e descobriu de repente que ele estava com uma veia do coração entupida. E aí ele fez um cateterismo, mas porque às vezes o cateterismo resolve, né? Ele desentope a veia, mas só que com ele não. Então ele teve que fazer uma angioplastia ontem e hoje ele teve um infarto, né? Ninguém estava esperando que ele tivesse um infarto. E aí a minha tia, que é a irmã dele, a mais velha, que era da minha idade, ela me pediu para a gente orar, fazer uma oração por ele, amém? Ele é o Naldo, que é casado com a tia da Michele, né? Que é tia da Michele, irmã da Maria, né? A Lenilda, né? E muitos aqui conhecem ele, né? Daniel conhece, né, Daniel? Betinha. Irmão da minha tia abençoada ali, a tia Dadá, né? Inclusive, eu nem contei para minha mãe, porque a minha mãe amanheceu com dor de cabeça hoje e ela disse que estava achando que era pressão e estava pedindo os remédios na farmácia para tomar, então não ia avisar, dar uma notícia dessa, né, a ela hoje. Vou ver se, dependendo da gravidade do problema, ou se nós vamos receber uma boa notícia, aí sim eu falo com ela, né. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça agora e vamos... Peço em nome de Jesus oração por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus grande, Deus poderoso. Senhor, eu quero agora, juntamente com a minha família, em Ti, meus irmãos em Cristo, eu quero me unir as minhas orações às deles e pedir para Ti, Senhor, te clamar, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamasse seria salvo, seria ouvido. Eu quero te pedir pela vida do Naldo, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele rapaz ainda jovem que sofreu aquele infarto, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito visite nesse momento no hospital, meu Pai, naquela UTI. Adentra, Senhor, aquela UTI. Toca nele com poder, Senhor, porque ele também é Teu servo, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, sua esposa, seus filhos estão, Senhor, muito tristes. Sua mãe não pode nem saber essa notícia, porque também já infartou. E, Senhor, nós queremos poupá-la. Meu Pai, eu quero que nesse momento, Senhor, Tu visite o Teu servo naquele leito de UTI, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos com toda a humildade do nosso coração, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o coração contrito, ele move os céus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, alegra o nosso coração através de notícias boas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu fiquei sabendo que eu ia dar o estudo, porque o pastor, ele está ocupado com as questões da convenção, né? Que nós não sabemos, na verdade, como é que vai ser esse ano, se vai ser liberado para ir todo mundo, se vai ser apenas os obreiros. Não sabemos ainda, porque está restrito ainda, né, o número de pessoas. Mas com certeza não vai deixar de ter. E tem que fazer várias coisas, né? A ata, as pessoas que serão consagradas, que possivelmente terá algumas pessoas que serão consagradas, né?
Então são muitas coisas para providenciar. E ele estava com a cabeça meio ocupada com isso, e aí ele me falou. E quando ele me falou, eu disse: Senhor, o que o teu povo está precisando ouvir nessa primeira semana de 2021, cujo ano será como um recomeço na nossa vida? Você crê assim? É um ano, irmãos, de recomeçar. É um recomeço para muita gente. E não é diferente para nós. É um ano em que nós viemos pensar muito em recomeçar. Recomeçar como que do zero, sabe, irmão? Repensar na nossa vida espiritual. Repensar no servir a Deus. Será que estamos servindo verdadeiramente, né? A Deus como deveríamos servir, irmãos. Inclusive, né? A gente até revendo ali algumas papeladas, e algumas pessoas que foram consagradas no ano de 2019, irmão, que ninguém viu fazer nada em 2020. Até mesmo no próprio ano de 2019. Então que você venha despertar do sono da negligência. Porque o chamado de Deus, ele é muito importante ele é o que tem de mais importante na nossa vida, irmãos. É o chamado do Senhor para nós. E eu ali falando e orando: Senhor, o que eu devo levar para a tua igreja? O teu Espírito quer falar nesta noite, nessa primeira semana do ano de 2021. E o Senhor falou claramente ao meu coração e disse: minha serva, para poder recomeçar, nós temos que primeiramente perdoar. Temos que primeiramente perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que se levantaram contra nós, perdoar aqueles que falaram palavras que não deveriam ter falado contra a nossa vida e até que nos desejaram mal, né? Irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã autêntica se nós não liberamos o perdão. O perdão, eu quero dizer para ti que o perdão é um remédio. O perdão, ele traz a cura. O perdão, ele traz as bênçãos para as nossas vidas. Eu lembro bem que quando a família do meu marido era toda mal comigo, ninguém falava comigo, e eu já havia aceitado Jesus quando eles ainda eram assim, e eu dizia muito para Deus: Senhor, não vou ter uma vida autêntica contigo se eu não liberar o perdão para eles. E muitas vezes vem aquele pensamento que o próprio inimigo coloca na nossa mente de dizer assim: mas não foi eu que feri eles, foi eles que me feriram, então eles que têm que vir a mim. Não, irmãos, porque eu que tinha Cristo, eles não. Então eu que tinha essa consciência de que eu deveria liberar o perdão, porque eu estava ferida. E quando a gente está ferida, a gente tem que liberar o perdão para poder ficar bom, curado também. E como eu poderia caminhar, né? O pastor disse: olha, irmã, está chegando aí o primeiro batismo da nossa igreja aqui, no Eusébio. E eu disse: pastor, eu sinto muito, mas eu não vou me batizar, pastor, com o coração dessa forma. Não tem como. Aí ele disse: irmã, você já perdoou no seu coração? Eu disse: mas eu não sinto que seja o suficiente. Você sente, irmãos. Você sente quando você muitas vezes abre a boca e diz: eu perdoo, sem perdoar, sem ter perdoado de verdade, né? E portanto que às vezes, irmãos, você tem um atrito com alguém, e aí você é cristão, a pessoa é cristã, vamos supor.
Aí você tem uma confusão com aquela pessoa, né? Eu vou falar um caso aqui que para você entender melhor. Lá agora durante a pandemia, quase no final aliás, na pandemia nós ainda estamos, né? Quase no final desse isolamento, nós tivemos uma confusão de família lá na casa lá do meu sogro, e um dos irmãos do meu marido, que é crente, ele chegou para a tia dele, que também é crente, e disse: você só é crente de fachada. E ali ela ficou muito, sabe, ela perdeu o controle e se jogou no chão. Nunca ninguém tinha visto ela daquela forma. Ela se jogou no chão e ficou se batendo. E alguém ligou para a irmã dela e disse: olha, vocês vêm aqui porque a fulana está descontrolada, ninguém nunca viu ela agir dessa forma, vocês vêm aqui para tirar ela daqui, porque... E aí a pessoa que estava no celular disse: deixa eu falar com ela, e falou, e ela repetiu as palavras: fulano disse que eu era crente de fachada, eu não aceito isso. E pegou o celular, irmãos, e pá, tacou o celular na parede, trincou a tela toda do celular. Foi um descontrole total, né? E aí, 2 dias depois, alguém chegou para o meu marido e disse assim: você não acha que eles deveriam olhar um para o outro agora e pedir perdão? E o meu marido disse assim: eu não acho. Não acho. Porque estão os dois no ápice da ira. E esse perdão não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Vamos deixar acalmar os ânimos. Vamos deixar os dois refletirem, para que quando houver esse perdão, seja aceito por ambos os lados, e realmente o perdão seja completo, seja, sabe? E aí assim foi feito. E para a glória de Deus está tudo bem. Então é assim, irmãos, o perdão, ele tem que vir do âmago, do fundo da alma, para que realmente seja de coração, seja aceito, seja uma bênção e venha curar realmente, né? Então o tema do estudo que eu trouxe são 6 mitos sobre o perdão que você precisa eliminar da sua vida. Muitas vezes, irmão, nós deixamos de liberar o perdão para a vida de alguém por causa de mitos, Betinha. Mitos. Alguém sabe aqui, olha, essa palavra mito foi o que mais se falou nessa pandemia, não foi, Diego? Aparecia as opções na TV, aí dizia assim: verdade ou mito? Verdade ou mito? Então eu vou dizer para você primeiramente aqui, antes de começar, o significado de mito, da palavra mito. Mito tem muito significado, mas o de melhor compreensão para você entender essa questão aqui, esse contexto, é a mentira, ilusão, utopia. Então, se alguém me diz alguma coisa, eu digo assim: isso é mito. Eu estou dizendo que aquilo é o quê? Mentira. É uma inverdade, né? Então, há 6 mitos sobre o perdão que você precisa tirar da sua vida. Ai, uma coisa legal, é bom a gente saber disso, porque aí nós não vamos mais nos enganar sobre a questão do perdão, né? Perdoar os outros, irmãos, na nossa vida cristã e até na não cristã. Perdão é a base de tudo. É uma exigência para todos nós. E nós podemos ver, que você vai abrir agora, o João só até botar ali também, né? Marcos 11, 25.
que ele é essencial se nós também queremos ser perdoados. Ou seja, o perdão ele é essencial quando nós também estamos querendo ser perdoados. Se perdoar fosse fácil, nós não usaríamos a palavra liberar perdão, né? Então, em Marcos 11, 25, diz assim, vamos ler todos juntos já que está ali? 1, 2, 3. E quando estiverdes orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, muitas vezes, para você chegar a alguém e dizer na cara do irmão, na lata, tá, meu irmão, me perdoe. Muitas vezes é necessário a gente ter dias de oração, perdoando aquela pessoa no seu coração. Não é não, Misael? É, irmãos. Para que haja mudança depois daquele perdão também. Né? Que muitas vezes nós perdoamos, liberamos o perdão, mas nós não mudamos com relação àquele perdão. O perdão autêntico, no perdão autêntico, você muda com relação àquela pessoa, né? Então, como é um tema tão importante, nós precisamos estar seguros sobre o que Deus nos ensina sobre este tema através da Bíblia. Apresentamos em seguida alguns mitos e ensinamentos errados que existem sobre o perdão, né? O primeiro mito sobre o perdão. Primeiro mito. Perdoar é esquecer. Você acha que é assim? Quem perdoa, esquece? Então teria um versículo assim. E Deus nos deu, depois do perdão, um espírito de amnésia. Foi? Não. É a maior mentira de Satanás, irmão. Dizer que quem perdoa, esquece. Não esquece não, irmão. Né? É muito comum a gente ouvir que quem perdoou não deve se lembrar da situação que fez como que tivesse que perdoar. Mas então, será que quando nós perdoamos, Deus apaga a nossa memória? Será que Ele apaga? Aí Deus passa a borracha na sua memória. A Bíblia diz que Deus passa a borracha no nosso pecado, né? Mas na memória não. Ou então andaria um bando de pessoas com Alzheimer, né? Nós somos seres criados por Deus com uma memória, minha gente. E a nossa memória é boa, não é não, irmão Joe? É boa, né? Ou seja, muitas vezes nós vamos lembrar, irmãos, da ofensa. E até Deus permite que nós venhamos lembrar da ofensa, Betinho. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos últimos dias eu tenho sido tão tentada a lembrar de coisas que aconteceram no meu passado, assim a ponto de eu me sentar e dizer assim: a cabra véi falsa, com meu sogro. Aí depois eu me sento e digo assim: Senhor, e eu não perdoei não. Eu perdoei, Senhor, então eu não posso estar tendo raiva ainda das coisas que aconteceram, não, né? Teve até um dia que eu pedi perdão ao Senhor, porque Ele andou fazendo um monte de besteira, né, durante essa pandemia. E aí eu disse, saiu da minha boca sem querer, né, quando alguém chegou para mim e disse: rapaz, eu nunca pensei que meu pai fosse assim. E aí eu disse assim: você sabia não? Eu sabia disso faz tempo. Isso aí é só Deus mostrando para vocês quem é a peça. Eu dizendo isso para os próprios filhos dele, né? E aí as pessoas, realmente,
Aí depois eu disse, meu Deus, eu não deveria ter dito aquilo. Me arrependi, que automaticamente por um segundo eu mostrei que eu ainda tinha um pouco de mágoa. Então muitas vezes o velho homem quer se levantar dentro de nós, irmãos. Sabia? E é através da lembrança. E Deus permite, para ver até onde vai o nosso perdão. Por isso que é mentira quando diz que perdoar é esquecer. É mentira, né? Se alguém esquecesse, não poderia nem ser contado os testemunhos, né? Porque você viu a irmã Betinha aqui, contou ontem sobre o pastor Eduardo, que ela perdoou quando ela viu que ele realmente estava sendo uma nova pessoa, uma nova criatura. E aí ele disse, verdadeiramente, quando ele pediu perdão, né? Então muitas vezes a gente lembrar, irmãos, para a gente lembrar com honra, com louvor do que aconteceu, né? E lembrar como o perdão de Deus é tremendo, a ponto de nos fazer realmente perdoar. Lembrar. Isso, um ótimo exemplo, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pedir que alguém ligue esse ventilador, porque eu estou me derretendo todinha. Senão, quando terminar, irmão, eu vou caber dentro de um copo desse. Menopausa, viu, irmãs? Então, irmãos, olha só. Tá até a folha aqui em cima. Então, assim, reflita. O perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nós nos sentimos em relação a esse acontecimento. Você vai lembrar, mas aquilo para ti, ó, é como a Betinha está dizendo. Tu vai coçar a cicatriz, não vai mais sentir nada. Como a cicatriz do cesáreo. Para que coisa mais dolorida, irmão, que uma pessoa passar por uma cirurgia de cesáreo, né? Mas hoje você passa a mão em cima, coça em cima do cesáreo e não sente mais nada. Então assim é a lembrança daquilo que tu perdoou, né? Bom exemplo, viu, irmã Betinha? Vou esquecer nunca mais. Segundo mito sobre o perdão: cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Você concorda com isso? Que a ofensa ela só deve ser perdoada só uma vez e pronto, acabou-se? Né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu tenho nojo. Fulano só vive fazendo as ruindades, aí depois chego com a cara mais lisa do mundo. Me perdoe. Eu disse até assim para a pessoa, mas era melhor, mas era pior se não pedisse. Não é não? É. Ah, é? Né? Então, isso é um mito dizer que cada ofensa ela só precisa ser perdoada uma vez. O que a Bíblia diz sobre isso? Você lembra de algum versículo que fala sobre isso? 70 vezes? Eita, Jeová. Será que alguém, né? Será que alguém, ele pode pecar contra você num dia só 490 vezes, irmãos? 70 vezes 7 é 490 vezes, né? Será que alguém peca contra ti 490 vezes num dia só? Se a Bíblia diz, quando Jesus ele falou aquela palavra, ele não falou que alguém ia pecar contra ti 490 vezes. Aquele número foi uma coisa simbólica para dizer que quantas vezes o teu irmão peca contra ti durante o dia, meu irmão, é o tanto de vezes que tu tem que perdoar ele. Entendeu? Foi um número simbólico. Então, por vezes, nós podemos pensar que o perdão é algo que só acontece uma vez
E cada vez que nos ofendem, pronto, aquela vez e... Mas será que só precisamos perdoar uma vez cada ofensa? Quando nós perdoamos, não significa que a dor ela vai desaparecer instantaneamente. Que às vezes a gente perdoa, mas a dor continua lá, né? O exemplo disso é muitas vezes, irmãos, que, por exemplo, um casal que passa 30 anos casado, aí de repente acontece vamos supor, uma traição. E aí o perdão, ele muitas vezes é liberado, mas a dor ela permanece ali por algum tempo, né? Porque as pessoas dizem que a dor da traição é muito forte, né? E aí ela pode permanecer. Muitas vezes tu diz assim: eu perdoei ele, eu perdoei ela, mas a dor ela continua ali há algum tempo ainda. Ela não desaparece assim, num estalar de dedos, não desaparece, né? Então, até pode acontecer, Deus tem poder para isso, né? Pode acontecer, irmãos? Pode ou não pode? Acontecer da dor sair assim, ó? Pode. O nosso Deus, ele tem poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por causa de alguma coisa que fizeram conosco. E por esse motivo nós temos que perdoar novamente sempre que essa dor volta. Né? Sempre que aquela dor voltar, irmão, vem aquela dor daquela lembrança, né? Aí você diz: Senhor, eu perdoo mais uma vez. Então acho que até por isso que o Senhor falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Porque toda vez que aquela dor vier contra você, aí você vai e novamente libera o perdão. Libere quantas vezes for necessário o perdão. Não diga: eu perdoei, está perdoado e acabou essa história. Não. Se vier de novo, também não perdoou mais, também assim é. Aí diz lá um relaxo, né? Então, considere, ao longo da vida nós vamos precisar perdoar certas ofensas mais que uma vez, viu? Vamos sim, mais que uma vez. Amém? Outro mito: pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Estou falando quase a mesma coisa que eu falei no tópico anterior, né? Merece sim, irmão, merece o perdão. Sabe por quê? Olha para o teu exemplo. Quantas vezes tu caiu e o Senhor te perdoou, hein? Quantas vezes, irmão, nós caímos? Irmã, eu não sei disso não. Mas o Senhor sabe. Porque pecado, irmão, não é só quando a gente mata, rouba, né? Não, o pecado é quando a gente mente. O pecado é quando a gente oculta o pecado de alguém. O pecado é quando a gente usufrui de um bem que não é nosso. O pecado é quando você deseja a mulher do próximo. Quando é a mulher, deseja o homem do próximo. O pecado é quando vem pensamentos impuros na tua mente. Então, quantas vezes acontece isso na tua vida e o Senhor te perdoa? Quantas vezes for possível? Então, por que você não vai perdoar quantas vezes for possível? Por que a pessoa que pecou não merece perdão? Se você mereceu, por que ele não merece? Não é não, irmão Diogo? O marido e a esposa, por exemplo. Será que numa caminhada de 40 anos de casado, quantas vezes aquele homem não errou com aquela mulher não errou com aquele homem?
mas nem por isso foi motivo de se separar. Sempre havia o perdão. Sempre havia o perdão, né? Às vezes tem dia que eu digo assim pro meu marido: ó, eu tô com vontade mais de te perdoar não, viu? Isso aí já é sem vergonha, isso já. Me poupe, me economize, né? Mas não tem como não perdoar não, irmão. Sabe por quê? Tem uma palavra chamada amor. E o amor, ele não é só com o amor, o amor eros entre homem e mulher, não. O amor de irmãos, irmão. Oh, meu Deus. Aquela irmã, vou dizer uma coisa. Ô, bicha vacilona, viu? Ali é vacilona. Mas acontece que tu gosta da irmã. Tu ama aquela irmã. A bicha é vacilona, mas tu ama ela. Olha aí. O amor de Deus como é? Aí tu vai e perdoa. Tu vai e perdoa. Tá perdoado, vacilona. Não vacile mais não. A gente perdoa porque a gente ama, irmão Diogo. Olha aí, coisa maravilhosa. Na família, irmão. Briga de irmãos. Os irmãos brigam, dessa estão lá se beijando. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus, quem não for como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. E principalmente com relação a essa questão do perdão. Principalmente. Sabe por quê? Porque as crianças, elas estão ali juntas, elas começam a brigar. Começa a brigar. Daqui a pouco estão se agarrando, se beijando. E tem até a questão das mães, né? Questão das mães. Que diz assim: deixa você sem vergonha, menino. Filho do fulano acabou de te bater e tu já tá com sem vergonha querendo brincar com ele de novo? Olha aí o adulto como é, viu? E a criança nem se lembra mais. Mas olha o adulto, o coração do adulto como é, né? Então nosso coração tem que ser como de uma criança, irmão, que brigou, mas daqui a pouco tá ali, né? Querendo brincar de novo junto, querendo compartilhar. Aí as duas crianças brigaram, aí daqui a pouco: mãe, deixa eu dormir na casa do fulano. Aí a mãe: olha o bicho sem vergonha. Fulano só vive brigando com ele, ele pedindo para dormir na casa dele, né? Em vez da mãe dizer: é assim mesmo que a gente tem que ser, meu filho. Perdoar. Perdoar, né? Então, perdoar quantas vezes for necessário, né? Quando Jesus disse lá em Mateus 18, 21 e 22 que devemos perdoar 70 vezes 7, será que ele queria dizer que só devemos perdoar 490 vezes? Você conhece alguém que esteja contando quantas vezes já perdoou a pessoa para poder, quando completar as 490, dizer: ei, pss, acabou as 490, viu? Pss, chegou no limite já. O Senhor disse que era só até aqui, né? Não pode ser assim. Então, o número mencionado por Jesus, ele é ilustrativo, como eu falei isso para vocês. Então, vamos pensar. Nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e a sua graça. Então, como podemos negar o perdão a alguém dizendo que ela não merece? Quem é você, né, para dizer isso? Quarto mito: perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Será que só quem nos faz o mal são os nossos amigos íntimos? Não. Muitas vezes uma pessoa que tu nem conhece te ofendeu. E aí, porque tu perdoou ela, é obrigado a tu ser amigo, conchavado com ele? Não. Né? Uma coisa tão... Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa.
O perdão, ele não implica uma reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão, irmãos, qual é? Quem são os inimigos de um cristão? O diabo, os seus demônios e o pecado, que é a nossa carne. Então lembre-se, quem segue a Jesus não luta contra outras pessoas, mas luta contra os poderes espirituais. O que o versículo diz em Efésios 6:12? Nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra os demônios que operam nas regiões celestiais. Amém? Então, se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver com a pessoa, não, irmãos. Ei, né? Tu aí, viu? Aí lá vem os julgadores, né? Lá vem a bancada de Satanás, né? Julgando, né? Dizendo assim: ei, meu, tem que ser amigo do fulano, viu? Então tu não perdoou, né? Perdoar é uma coisa, irmão. Viver entranhado na casa do outro, socado porque perdoou, aí é outro assunto. Não, todo mundo tem que ver que eu perdoei, não é não, irmão Betinho? Não, todo mundo tem que ver que eu perdoei. Eu vou passar a tarde lá na casa da irmã agora, toda semana. Toda semana eu vou lá uns 3 dias passar a tarde lá. Eu acho que está querendo afilar a boia da irmã. Tem nada a ver com perdão barraí, não. Então não temos, né, que... Tá, ai não, perdoei, agora eu tenho que ser... Né? Não é assim não, precisa disso não, irmãos. Não precisa disso, né? Então, quinto mito. Para perdoar, o outro tem que vir pedir desculpa a mim. É verdade isso? Para tu perdoar alguém, a pessoa que te feriu tem que chegar até ti primeiro e te pedir desculpa? Não, irmão. Irmão, você já pediu perdão a fulano? Oi? Né? Fazer que nem a linguagem cearense. Olha? Não. Foi a pessoa que me feriu. Foi ela que fez assim, assim, assim. Então, ela tem que vir primeiro pedir desculpa. Aí, quando ela vir pedir desculpa, aí sim. Aí vai haver o perdão. Não, irmão. Certo que muitas vezes, porque o perdão ele não é fácil, ele é difícil. Por isso que fala liberar. Liberar é a mesma coisa que soltar. Né? Soltar não é uma coisa fácil. Né? Por isso que fala liberar. Então muitas vezes o perdão ele não é fácil. Então há circunstância em que você vai pedindo ao Senhor oportunidades. Não é verdade? Aquele negócio foi tão sério que irmãos, eu não tô com coragem de chegar para essa pessoa e pedir perdão. Então eu começo a fazer o quê? Preparar o campo. Como assim? Vou orar. Aí eu vou lá no meu quarto secreto, eu digo: Senhor, oh meu Deus, seja sincero com Deus. Ai, Senhor, não sei nem o que te dizer, Senhor. Estou com meu coração tão apertado, meu Deus. Porque eu sei que aquilo que aconteceu não veio de ti, meu Pai. Mas foi uma coisa tão chata, meu Deus, que eu estou com tanta vergonha de chegar para o fulano e pedir perdão. Oh, meu Deus. Senhor, não estou com um pingo de coragem de chegar e pedir. Então, Senhor, faz com que aconteça alguma coisa, assim, alguma circunstância,
Que apareça assim uma oportunidade para a gente fazer as pazes. Pedir perdão. Que seja uma coisa assim, Senhor, de coração. Né? Que não seja assim uma coisa forçada, Senhor. Seja uma coisa que eu venha sentir no fundo do meu peito que realmente, né? Então muitas vezes pode acontecer isso. De tu pedir a Deus a oportunidade, a circunstância, que aconteça algo que realmente venha, né, fazer efeito no nosso coração. Então essa história de alguém chegar para pedir perdão e depois você, não, isso é mito, viu? Muitas pessoas têm a ideia errada de não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpa. Se nós acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpa, o perdão muitas vezes vai ser impossível. Porque muitas vezes algumas pessoas nunca vêm nos pedir perdão pelas ofensas, irmãos. E aí? Se aquela pessoa nunca vier, irmão Jurandir, aí tu vai morrer e vai para o inferno por causa daquele negócio? Não, né? Por isso que muitas vezes nós nos atormentamos com algumas pessoas, né? Porque se você for esperar ainda a pessoa se decidir, irmão, algum dia na vida, e se aquela pessoa não tiver Deus na vida? Ela nunca vai ter consciência que ela precisa lhe pedir desculpa ou perdão. Aí você vai morrer sem Jesus? Não, né? Então pense nisso. Será que não tem alguém que nós precisamos chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, me perdoa por tudo que aconteceu, ou então se eu te feri dessa forma, me perdoa. Às vezes vemos algumas pessoas indiferentes, né? E às vezes nós sabemos que foi algo que aconteceu entre eu e aquela pessoa, mas nós não queremos chegar. Muitas vezes o orgulho, né, irmão? Ou coisa triste é o orgulho. O orgulho acaba com o ser humano, irmãos. Sabe? Ah, mas eu não fiz nada de errado. Será? Será que não houve uma impressão errada por parte daquela pessoa? Né? Mas é necessário que haja o perdão. Então, e nós podemos perdoar. Isso aqui é muito importante, viu? Porque muitas vezes a pessoa está longe. Diz, como é que eu vou perdoar se a pessoa está longe? Será que eu posso? Hein? Podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe. Não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidos ou não. Em alguns casos, pode haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Que já morreu, viu, gente? Olha que coisa interessante. Senhor, aquela pessoa morreu, eu não tive tempo de pedir perdão, mas eu perdoo. Perdoo. Né? Eu perdoo aquela pessoa. Deus sabe o desejo do teu coração, irmão. A intenção do teu coração. Viu? Então, nessa situação, nem sequer há a possibilidade da outra pessoa estar arrependida, né? A pessoa morreu sem se arrepender, porque nunca chegou para ti para te pedir perdão. Mas você vai e perdoa mesmo assim. Mesmo assim. Já aconteceu isso comigo, irmão. Se eu fosse esperar para perdoar aquela pessoa, a pessoa morreu. Morreu sem pedir perdão. E eu perdoei. Aliás, eu já tinha perdoado a pessoa em vida. Graças a Deus, quando eu soube que aquela pessoa tinha morrido, fulano morreu. Graças a Deus, irmão, que eu já tinha liberado o perdão, ó. Fazia tempo que eu tinha liberado já.
É tanto que eu nem senti, porque muitas vezes, irmão, quando uma pessoa morre sem ter liberado o perdão sobre você, você sente remorso. Eu não senti nada, só lamentei pela morte daquela pessoa, lamentei muito, como lamento até hoje, que a pessoa morreu tão nova, deixando a esposa, filho, né? Eu lamentei muito, mas o perdão, ó, já tinha sido liberada. Até porque eu cheguei para essa pessoa para pedir perdão, a pessoa se levantou e quase me engole, quase dá em mim, né? Quase dá em mim. Eu bati nas costas dessa pessoa e disse: meu irmão, me perdoe. A pessoa se levantou da mesa. Eu me lembro que o Mel, que nessa época era adolescente, o Mel que chegou em casa e disse assim: mamãe, eu sei que eu não tenho a força daquela pessoa não, mas se aquele cabra, ele tivesse feito alguma coisa contigo, mamãe, ele tinha levado um murro no meio da cara dele, porque com a ira que eu fiquei ali, o meu murro tinha pesado 10 quilos. Eu disse: meu filho, ali foi a minha liberdade, porque eu fui e pedi. O problema foi dele, que não perdoou, mas eu fui até ele pedir. Então quando a pessoa morreu, eu simplesmente só lamentei por uma morte tão, como é que chama? Tão cedo. É um nomezinho que dá, né? Precoce, né? Por uma morte precoce, né? Mas é assim mesmo. Então é importante você saber, o ato de perdoar, ele não depende do arrependimento da outra pessoa, viu? Não depende. Ou coisa maravilhosa, né? Isso daí. Porque já pensou se tu ficasse dependendo de alguém se arrepender para poder tu ter liberado o perdão de Deus sobre a tua vida também, né? Então, o 6º mito e último, para a gente terminar, que glória a Deus, ainda falta 15 minutos, é o tempo que nós vamos orar pelo mês de março, né? Então, o 6º mito é: perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Verdade ou mito? Mito, irmãos. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não consegue sem ajuda? Então você precisa ou não de ajuda para perdoar? Precisa, irmão. Olha, preciso nada. Entre eu e Deus. Não é assim não, irmão. Isso aí você já está falando com orgulho. Já está falando com orgulho. Você precisa de ajuda. Quando nós fazemos isso, há uma grande probabilidade de nos machucarmos, viu? O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar, viu? Vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar alguém. Muitas vezes é até uma palavra. Você está com seu coração cheio, aí chega um irmão para você e diz assim: irmã, perdoe. Lembre-se do que aquela pessoa fez de bom. Não lembre só do erro dela, mas não veja só o lado ruim dela, veja o lado bom. Será que essa pessoa que você não quer perdoar, será que essa pessoa lá atrás não te fez um favor? Será que não vale a pena por tudo que essa pessoa já fez com você? A minha mãe que sempre dizia isso comigo, né? Ela dizia, e ela dava até o exemplo da irmã Evani, né? Ela dizia assim: a irmã Evani é uma das pessoas que ela pode chegar para mim e dar na minha cara, que eu ainda vou olhar para ela e dizer assim: eu te perdoo.
Porque o tanto de coisa boa que aquela mulher já fez por mim, o tanto de favor que aquela mulher já fez na minha vida, ela pode fazer o que ela quiser comigo, mas eu ainda vou ter o perdão para ela. Eu nunca esqueci disso, sabe, irmão? E isso eu trouxe, porque a minha mãe, quando ela falava essas coisas, ela ainda nem era cristã, assim, sabe? E eu trouxe isso na minha vida, de assim, mesmo quando as pessoas me ferem, mas eu lembrar de algo bom que aquela pessoa fez para mim. Porque isso torna mais fácil, irmão, o seu perdão, acredita? É ou não é? Porque muitas vezes, irmão, quando a ira vem de você contra alguém, o diabo faz você lembrar só do lado ruim da pessoa, só das coisas ruins que a pessoa fez. Você não lembra de nada de bom que a pessoa fez, só o que é ruim. Mas eu sempre gosto, quando eu vou conversar com o irmão, eu dizer assim: irmão, mas aquela pessoa, ela só foi ruim para você? Nada de bom aquela pessoa fez? Será que no momento que tu estava mais precisando de alguém, será que aquela pessoa não veio ao teu encontro e te ajudou? Aí a pessoa já vai se destemperando todinho. Aí já vai quebrantando o coração. Por isso que nós precisamos da ajuda um dos outros, para que haja o perdão, irmão. Você não é o super crente. Amém? Fale com o seu líder cristão. Mencione a sua dificuldade para ele. Olha, pastor, eu tenho uma dificuldade nisso assim, assim, assim. Ou então a líder de jovem, né? Irmã Nancy, de mulheres, né? Irmã Nancy. Aconteceu assim, assim, entre eu e fulana. Mas eu estou com tanta dificuldade de liberar o perdão. Com certeza a irmã, ela não vai ser uma líder de dizer assim: mulher, deixa isso para lá. Deixa esse troço para lá, deixa ela vir no dia que ela te precisar de tu, que o povo é assim, só vem atrás da gente quando precisa. No instante. Não, irmão. Eu garanto que ela não vai falar isso. Ela vai dizer assim: irmã, libere. Lembre do tempo bom que vocês passaram junto, das caminhadas, né? Das caminhadas da vida. Aí o Misael tá com uma dificuldade em liberar perdão, mas está com vergonha de falar. Não, chegue para o irmão Diogo, né? E diga: irmão, eu sinto isso assim, assim, assim. Eu garanto que o irmão Diogo, ele não vai dizer assim: taca o pau e mata logo, menino. Não, garanto. Né? Ele vai dizer assim: irmão, vamos orar. Vamos orar para Deus te dar força, irmão, para tu. Sabe? Ou coisa maravilhosa uma palavra dessa, não é não, irmãos? Ou coisa maravilhosa quando tu aceita a palavra de vida que vem de outra pessoa, né? Então, nunca esqueça, não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. Saiba com quem falar também, né? Porque se for outra pessoa na carne, irmão, aí a pessoa vai dizer: realmente, chega lá, tá com um chute logo no traseiro. Não, saiba com quem falar, né? Então, para concluir, a falta de perdão é como um veneno, irmãos, viu? Que vai te envenenando, envenenando, envenenando até você morrer. Então, esse veneno, ele nos tira a alegria, ele nos impede de viver a vida abundante de Deus. Eu lembro que quando eu era mal com todo mundo lá da casa lá do... Ninguém queria falar comigo, eu também. Vamos se lascar. Eu era assim, né? Vamos se lascar também. Tô nem aí. Como as custas deles. Mas aí, quando eu passei a ser cristã, que ele passou a me incomodar. E antes disso, eu tinha dito pro meu marido o seguinte: olha, tu arranja um canto
para nós ir morar, porque olha, eu tô com nojo de morar aqui vizinha a casa dos meus inimigos. Eu não aguento nem ouvir a voz da fulana de tal. E aí ele até comprou um terreno, né? E aí quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos orando para Deus nos dar condições de construir a casa. E aí aquela dificuldade, irmão Diogo, sabe aquela dificuldade? E um dia eu na pia lavando os pratos, ouvindo a rádio evangélica. Ficava a cozinha aqui e a sala bem aqui. O rádio lá na sala ligado e eu ouvindo uma rádio evangélica. E aí o pregador, a pessoa lá que estava ministrando no programa da rádio, disse assim: olha, minha serva, tu que está aí nos teus afazeres domésticos, para agora e escuta o que eu vou te dizer. Fiquei assim, irmão, logo toda me tremendo. É comigo, isso aí é comigo, eu tenho certeza que é comigo. Senti na hora que era comigo. Parei logo de lavar os pratos. Olha, minha serva, isso aqui é para ti. É para ti mesmo que está sentindo. Eu só vou permitir que vocês construam uma casa e saia daí quando tu se reconciliares com os teus. A partir do momento que tu perdoar, aí sim eu vou entregar a bênção. E a bênção vai ser tão grande que as pessoas irão olhar e vão dizer assim: como pode? E ali eu caí de joelhos chorando, porque eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. E eu chorei. E a partir dali eu comecei a planejar o meu perdão. E aí eu perdoei, irmão. Eu perdoei. E a partir do momento que eu perdoei, não demorou nem uma semana, o meu marido começou a fazer o alicerce da casa. Irmãos, aquela casa ficou tão grande, enorme a casa. E chegou um irmão, só para se cumprir a palavra profética que o Senhor tinha usado aquele servo. Chegou um irmão, olhou e disse assim para aquela casa: ei, irmão Marcondes, a pessoa para fazer uma casa dessa aqui ganha 10 mil por mês, não é não? Ele disse: é não, irmão, eu só ganho o salário mínimo. Mas eu tenho um Deus que faz desse salário mínimo se multiplicar. E está aí a bênção. Todo mundo se admirava, irmão, quando chegava na minha casa, porque era uma senhora casa. Ninguém acreditava que ele ganhava só o salário e tinha feito aquela casa, porque tinha sido promessa de Deus liberada depois do perdão. E eu quero dizer uma coisa para ti nessa noite: Deus está só esperando que tu perdoe para Ele liberar aquela bênção que tu tanto espera. Tu crê? Só esperando. Perdoa. Perdoa que eu te entrego. Sabe aqueles meninos birrentos que estão lutando pelo mesmo brinquedo? Um puxa de lá, outro puxa de cá. Pois é assim que o Senhor me mostra. A tua bênção na mão dele e na tua. Tu querendo puxar, mas o Senhor diz: o perdão. O perdão. O perdão. Então fica essa palavra para ti essa noite. Perdoa que o Senhor te entrega. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei para quem é. Mas uma coisa eu te digo: Deus está mandando eu falar, e eu vou falar. Perdoa que o Senhor vai te entregar. Amém? Então, irmãos, fiquemos de pé e vamos orar pelo mês de março. De antemão eu já quero agradecer pela oportunidade. Amém?
E quero entregar pro irmão Diogo, para ele chamar quem Deus tocar no coração dele para orar pelo mês de março.